Olá, que bom ter você aqui mais uma vez conosco no Teologia do Corpo Seed by Seed, uma sementinha a cada semana de Teologia do Corpo no seu coração. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, atuamos junto à Pastoral Familiar e temos essa parceria bonita, somos amigos do Verbo, podendo estar aqui com vocês na Web TV Semente do Verbo. Nós vamos entrar agora no quinto ciclo da Teologia do Corpo, é o penúltimo ciclo. E em tamanho de catequeses é o segundo maior, ele só perde para o segundo ciclo, que é o ciclo da redenção do coração. Coração, matrimônio, você pode ver que São João Paulo II dedicou, foi tempo, trabalho, inspiração do Espírito Santo para falar sobre o amor humano, que é a centralidade, todo o pano de fundo que rege a teologia do corpo, o plano divino para o amor humano. Antes da gente começar com as catequeses propriamente ditas desse ciclo, a gente queria fazer uma breve introdução nesse nosso episódio de hoje. Uma introdução que faz parte dessa edição do livro que nós temos. Existem no Brasil 3 edições já em português sobre a teologia do corpo. Nós temos essa edição nossa aqui, que foi a primeira edição em língua portuguesa, que se chama Homem e Mulher o Criou. Temos a Teologia do Corpo, da editora Eclésia, e mais recentemente a minha Biblioteca Católica também lançou mais uma edição da Teologia do Corpo em português. O conteúdo é o mesmo, mas a gente gosta muito dessa nossa edição aqui, porque as introduções são muito ricas. E a gente gostaria de partilhar isso um pouquinho com vocês. Lembrando que, se você ainda não viu, se você quiser voltar na playlist dessa segunda temporada, um dos primeiros episódios é uma sugestão de bibliografia complementar e de um passo a passo de como você começar com a teologia do corpo, já que é um conteúdo tão denso. Então, se você não viu, aproveita, volta na playlist e aí você vai ter uma dica de vários livros de apoio sobre a teologia do corpo. Então, essa introdução é bacana a gente fazer para esse ciclo que é tão importante. Lembrando que nós estamos na segunda grande divisão da teologia do corpo. A primeira divisão é sobre o princípio, a redenção do coração e a ressurreição, ou seja, quem sou eu? Por que eu tenho um corpo? Qual é o destino do meu corpo, da minha alma? E a segunda grande divisão da teologia do corpo, que já entra na questão vocacional. O que eu devo fazer? Como eu devo viver para encontrar o amor e a felicidade? Nós tratamos sobre um dos possíveis caminhos, que é a continência, ou seja, a vida celibatária, e agora nós entramos no segundo possível caminho, que é o matrimônio. E São João Paulo II vai fazer uma análise muito profunda da sacramentalidade do matrimônio, ou seja, por que o matrimônio é considerado um sacramento? Afinal de contas, ele é uma coisa tão, aparentemente, tão humana, tão comum, tão banal, né? Os homens e as mulheres se apaixonam, ficam juntos e formam uma família. O que existe de tão especial e profundo a ponto de que o matrimônio, que existe em todas as culturas, em todas as épocas, não é só entre os cristãos, mas em todos os povos, de todas as épocas, o que fez com que, para nós cristãos, o matrimônio fosse elevado à hierarquia, à glória de ser um dos 7 sacramentos. É essa profunda análise que São João Paulo II vai fazer nesse quinto ciclo. É verdade. E até fazendo uma pequena observação, a Tatiana falou há pouco que nós, no ciclo anterior a esse, né, o quarto ciclo, quando a gente falou da realidade da vida consagrada, celibatária, ela falou que nós falamos muito da continência, também falaremos da continência, porque a continência de uma forma um pouco diferente daquela vivida por quem optou pela vida consagrada, mas também se vive a continência
no matrimônio, mas isso ainda é para alguns encontros para frente. Mas fica já aqui para que você saiba que a gente também fala em continência, porque a gente também fala do mesmo cuidado com o corpo que o consagrado celibatário precisa ter. Então, não estamos falando de nada novo ou nada ausente da realidade do matrimônio. E falar do matrimônio é falar de um verdadeiro universo, uma verdadeira gama de realidades, complementando essas interrogações que a Tatiana colocou. Eu coloco mais. Por que exatamente aquele homem e aquela mulher? Por que o amor que surgiu, o desejo de construir uma família, foi daquele homem especificamente, com aquela mulher especificamente? Por que não foi com outra mulher? E por que, no caso da mulher, não foi com outro homem? Né? O que surgiu ali? O que passou a existir para que aquele vínculo pudesse, de fato, ser criado? E, a partir da criação desse vínculo, toda a realidade que vem por conta da vida em família, né? E a gente começa falando com o Papa São João Paulo II nos diz que o sacramento, né, a sacramentalidade do matrimônio, ela precisa estar referenciada a Cristo. O sacramento, como a gente sabe, ele existe para que nos lembremos de algo, para que sejamos remetidos, para que sejamos levados a algo. E o sacramento do matrimônio em si, ele precisa ser esse algo que vai nos mostrar um caminho. Ele precisa ser esse algo que vai nos mostrar uma direção e precisa estar referenciado em Cristo. Então, esse é o ponto de partida. Entender esse ponto de partida, de que o sacramento do matrimônio precisa estar referenciado em Cristo, já seria o suficiente para a gente mudar muita coisa em relação à nossa visão com relação ao matrimônio, com relação ao casamento, com relação à união. E, com certeza, muitos dos casais que passam por algum tipo de dificuldade de relacionamento, de entender o porquê daquelas confusões, daqueles desentendimentos, o porquê deles serem tão diferentes e mesmo assim estarem constituindo uma família, precisamos fundamentar o sacramento do matrimônio em Cristo. É essa fundamentação que vai começar a dar esse ponto de partida e vai nos ajudar a fazer, a enxergar essa realidade. O próprio Papa São João Paulo II, ele não toma como referência o sacramento do matrimônio em si. O que seria o sacramento do matrimônio em si? A realidade do homem, a realidade da mulher, a realidade da união, né, das promessas que eles fazem, da vida em comum que eles passam a ter, dos filhos como fruto desse amor. Toda essa realidade matrimonial existe, mas o Papa São João Paulo II não começa referenciando no sacramento do matrimônio em si. Ele mostra que o sacramento do matrimônio precisa ser referenciado em Cristo uma verdadeira experiência de fé, um experimento de fé que cada um de nós pode fazer. Justamente por isso, para já começar respondendo aquelas perguntas que eu coloquei. Por que exatamente aquele homem e por que exatamente aquela mulher? Porque Deus fez brotar nos nossos corações, nós que somos marido e mulher, esse amor para que a gente, de fato, decidisse: não, essa é a minha vocação. A minha vocação não é a vocação sacerdotal, a minha vocação não é a vocação religiosa, celibatária. A minha vocação é a vocação matrimonial. E tem que ser vivida essa vocação matrimonial, porque Deus me mostrou isso de determinadas maneiras e de muitas formas com essa mulher. E, no caso da mulher, com esse homem. É uma referência muito bonita. E por isso que o Papa São João Paulo II fala que é uma verdadeira condição e essa vivência dessa experiência da fé para que esse estado conjugal possa ser vivido. E o Papa faz uma análise desse estado conjugal tendo como base, ou pelo menos numa primeira análise, a relação do matrimônio com a própria criação. Ele diz que o matrimônio é o sacramento primordial. Primordial. E por que ele usa esse termo? Bom, primordial remete ao princípio, remete às origens. E a gente sabe no relato do Gênesis que ali, quando Deus diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à mulher e os dois serão uma só carne, a gente já vê ali um protótipo do que mais tarde
seria o sacramento do matrimônio como nós o temos hoje. O sacramento do matrimônio, São João Paulo II vai dizer na sua análise desse quinto ciclo, que é chamado do sacramento primordial, porque ali a gente já vê o início de uma aliança. Assim como Deus faz aliança com o homem, com a mulher, com a criação, a gente vê a aliança do homem e da mulher entre si também. Então ali já tem uma aliança, e a gente sabe que a aliança é o símbolo visível, concreto, do sacramento do matrimônio. Então a gente já vê uma correlação aí. E além disso, ele é o sacramento primordial porque ele está lá nos primórdios, ou seja, desde lá do início a gente já tinha um proto-sacramento, digamos assim, então a gente já vê brotar ali esse iniciozinho do sacramento do matrimônio como esse sacramento primordial. Além disso, o Papa vai explicar que ele é um sacramento fundamental porque todos os outros sacramentos estão baseados na ideia, na noção do que o sacramento do matrimônio quer representar para nós. Por quê? O sacramento do matrimônio, ele é a união visível, concreta, carnal do homem e da mulher, ou seja, não existe nada mais concreto, mais visível e sensível do que isso, é a união do homem com a mulher. E todos os outros sacramentos, todos os outros 6, eles têm por objetivo fazer a mesma coisa, só que unir a pessoa a Deus. Todos os outros. O batismo quer nos unir a Deus. Nós éramos criaturas, estávamos pelo pecado original longe de Deus. O sacramento do batismo nos une e nos faz filhos de Deus. O sacramento da reconciliação, estávamos longe, afastados de Deus, ele quer nos unir de novo a Deus para fazermos as pazes com Deus. O sacramento da Eucaristia, Deus quer se fundir na gente, a gente deglute Deus, ele faz parte do nosso ser, ou seja, quer todos os outros 6 sacramentos estão baseados nessa ideia de união, de comunhão que o sacramento do matrimônio expressa. Então, por isso, ele é chamado por São João Paulo II do sacramento fundamental, primordial. Ele está lá nos primórdios e ele é o fundamento, é a base, é o alicerce de toda a concepção dos demais sacramentos. E o Papa São João Paulo II faz essa referência exatamente à criação do homem, no sentido da criação da humanidade, para mostrar que essa criação faz com que o homem, como criatura, pertença a algo, a alguma realidade. E essa criação, com o homem pertencendo a alguma realidade, vai fazer com que ele tenha necessidade de se ligar a algo. Então, ele é criado, ele é criatura e ele está ligado diretamente ao seu Criador. Então, a ideia de criar e criar vínculo é relacionada diretamente ao matrimônio, dando esse paralelo. A gente vai falar diversas vezes ao longo desse ciclo da analogia que o Papa São João Paulo II usa muito, mas muito mesmo. A gente vai falar diversas vezes porque ele sempre vai fazendo esse paralelo da realidade matrimonial com a realidade extraordinária, vamos dizer assim, a realidade sobrenatural, para que a gente consiga entender e ver. Quando a gente falar sobre Cristo e a Igreja, a gente vai conseguir perceber justamente nessa analogia, nesse paralelo que o Papa São João Paulo II vai fazendo, justamente para mostrar que essa conjugalidade, né, o que conjuga, né, a gente sempre, quando faz a formação básica da teologia do corpo, a gente fala do amor conjugal e a Tatiana sempre dá o exemplo do conjugado, né, que é aquela casa que tem quarto, sala, cozinha, banheiro, mas que está tudo ali presente. Tudo que é necessário, toda a base está ali presente, é um conjugado. Então, o amor conjugal tem essa relação também. É aquele amor que conjuga tudo. E essa conjugalidade do sacramento, ela é uma realidade que não se justifica em si mesma. Lembra que a gente falou que o Papa São João Paulo II não parte do sacramento do matrimônio em si para nos explicar o próprio sacramento, mas ele parte como base de Cristo? Da mesma forma, essa conjugalidade do sacramento, ela não se justifica por si só. Por quê? Porque ela vem de uma realidade anterior a ela. Duas pessoas completamente diferentes que resolvem se unir estão sob uma determinada graça. Deus concede essa graça para que duas pessoas
de histórias, de realidades, de vidas, de temperamentos, de tantas coisas diferentes, consigam se unir e constituir uma família. Essa é uma graça que Deus concede. Ela é uma graça que não existia e passou a existir quando aquele casal se propõe a se unir para formar uma família, no sacramento do matrimônio. Essa conjugalidade, ela vai um passo antes, porque ela vai na graça incriada. O que é a graça incriada? É a nossa existência em si, é a graça que nós recebemos de Deus de existir. Isso é a graça incriada. É uma graça que não existe de uma condição, não. Deus só vai me dar a vida. Não, a vida Deus já me deu e ela é uma realidade, é uma graça dada por Deus à minha existência. Então essa conjugalidade, ela vai na realidade de duas existências, de duas pessoas que existiam antes de se unirem. Então a graça de Deus já se fazia ali presente para que depois eles pudessem receber. Então o Papa São João Paulo II usa um pouco essa linguagem mais filosófica e até mais teológica, na verdade, para mostrar para a gente que todo o fundamento da teologia do corpo, e no sacramento do matrimônio não poderia ser diferente, está baseado na humanidade, no ser humano, na criatura. E essa realidade humana, nessa graça incriada, que é a sua própria existência, conta com a graça criada de Deus, que são todas as graças que Deus concede ao homem e à mulher, para que eles possam formar a partir daí a sua família. E mesmo que o matrimônio, assim como todas as nossas realidades terrenas, tenha sido tocado pelo pecado, desde lá da culpa original, a gente vê a briga entre Adão e Eva, primeira briga conjugal da história, né? Mas mesmo que o matrimônio tenha sido tocado pelo pecado, pela redenção de Cristo e pelo amor, doação, oblação total de Cristo pela sua igreja, a gente vê aí também a redenção do próprio matrimônio. Então, o matrimônio que nós vivemos aqui na Terra, entre nós, ele é perfeito? Não é perfeito por causa dos nossos defeitos, das nossas mazelas. Quantas vezes nós somos infiéis um ao outro, assim como somos infiéis a Deus. Não cumprimos as nossas promessas de amar sempre, de respeitar. Quantas vezes nós podemos cair, pecar dentro da vivência do sacramento do matrimônio? Mas o fato dos nossos pecados individuais existirem não retiraram a grandeza e a sacralidade da instituição que é o sacramento do matrimônio. Assim o feito pelas bodas de Caná, né? Nós vemos Jesus ali tocando com o seu milagre, com o seu poder, o sacramento do matrimônio. Então, mesmo com o pecado, mesmo que você olhe à sua volta e você veja famílias destruídas, mesmo que o seu marido não seja o que você esperava, ou a sua mulher não seja o que você esperava, ou a sua família não seja o que você esperava, mas a gente não pode nunca desistir do matrimônio, porque ele é plano de Deus. Se é a sua vocação, não desista. O sangue de Cristo foi derramado não pela humanidade inteira, nem por todas as vocações, foi derramado por você. Foi derramado para que você possa viver a sua vocação. Foi derramado pelo seu matrimônio, pela sua família. Então, tem jeito. O pecado quer nos sufocar, mas Cristo vem justamente para nos resgatar. E o Papa São João Paulo II segue mostrando que entender esse vínculo, essa relação homem e mulher no matrimônio vai ser a chave e a base para que a gente entenda a relação Cristo e Igreja. Exatamente. Aqui mais um exemplo dessa analogia, né? Dessa comparação, desse paralelo que o Papa São João Paulo vai fazendo, sempre tomando como realidade o sobrenatural
e o natural, a realidade do Criador com a realidade criada. Ele sempre vai fazendo esse paralelo para que a gente consiga ver e entender a dimensão daquilo que a gente vive. Os planos de Deus permanecem exatamente os mesmos. Se não se mantivessem, uma vez que a gente pecasse, já era, nunca mais teria salvação. Então, os planos de Deus permanecem independentes do nosso pecado, independente da nossa dificuldade até de constituir, mesmo recebendo a graça de Deus, não a graça incriada, porque ela já faz parte da nossa realidade enquanto vida, mas recebendo a graça mesmo. Quantas vezes a gente pede a Deus determinadas graças para fazer determinadas coisas, para conseguir viver, para conseguir realizar determinadas coisas? É exatamente essa graça. E entender o matrimônio é entender exatamente essa relação Cristo e igreja. Porque se a gente separa essa realidade cristológica, né, de Cristo, e essa realidade eclesiológica, né, essa realidade eclesial, essa realidade da igreja, tudo perde consistência, tudo perde validade. O matrimônio em si, se ele deixa de estar referenciado em Cristo, como a gente falou logo no começo desse encontro, e se a esposa, se a mulher deixa de estar referenciada à igreja, a gente começa a ver que é algo que vai na direção oposta daquilo que o Papa São João Paulo fez. Ele não tomou como referência a união matrimonial em si, mas ele tomou a base em Cristo para que a gente depois pudesse entender que esse Cristo vai ser o paralelo com o esposo, com o marido, e a igreja vai ser esse paralelo com a mulher. Se isso não está presente, falta o aspecto visível, falta a realidade de eu conseguir ver e enxergar como aquele homem se entrega na realidade matrimonial, naquela união conjugal que ele vive, como aquela mulher se submete, como aquela mulher ama. E a gente vai entender daqui a pouquinho, quando a gente lê uma passagem que é a passagem de referência, que, como a gente sempre fala, o Papa São João Paulo II, em cada catequese, ele sempre toma uma passagem bíblica por referência. E nesse quinto ciclo não é diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai dizer para vocês qual é a passagem, um trecho de alguns versículos da Bíblia que vão mostrar para a gente essa profundidade dessa realidade matrimonial. Então, se a gente dissocia o Cristo e a igreja, a gente perde a realidade visível e a gente deixa de perceber a realidade do amor presente. E São João Paulo II vai tratar também da importância da corporeidade, da relação do homem e da mulher na conjugalidade, porque, afinal de contas, a corporeidade, a união e a comunhão material do homem e da mulher são o sinal concreto, visível dessa aliança criativa. Lembrem que a gente falou que desde lá do Gênesis já existe a aliança e Deus fala, né, que nós vamos crescer e multiplicar, então uma aliança criativa e procriativa que é visível, que se realiza de forma concreta justamente na união do homem e da mulher. E também porque esse pacto do homem e da mulher, essa comunhão tem tudo a ver sempre em referência da relação de Cristo com a igreja. E a gente começa a perceber nesse ponto da nossa análise, nesse ponto do nosso estudo, aquilo que o Papa São João Paulo II fala de uma forma muito bonita que me tocou muito quando eu li, que ele fala que por mais que a realidade matrimonial esteja muito mais para uma visão imediata, quem olha a realidade matrimonial, alguém que olha para mim e para a Tatiana, por exemplo, enquanto marido e mulher, quem olha essa realidade vai dizer assim, não, eles estarem unidos, eles terem constituído uma comunidade matrimonial, terem se unidos no sacramento do matrimônio, tem um quê, tem um porquê, tem um toquezinho de humano. Porque o ser humano tende ao outro, tende a amar, tende a se entregar. Mas o Papa São João Paulo II vem mostrar que, de fato, tem essa realidade humana. Mas o matrimônio, ele não é necessariamente humano, ele vem de Deus. Então as pessoas dizem, o matrimônio é uma realidade humana, criada pelos homens. Não, é uma realidade que vem de Deus, justamente porque essa necessidade dele, de sendo puro amor,
querer se unir a nós, querer fazer aliança com nós, querer fazer com que nós sejamos um com Ele, nesse amor que não tem fim. Então, o matrimônio que nós vivemos aqui na Terra é espelho desse amor que Deus tem por cada um de nós. Afinal de contas, de onde vem essa vontade, esse ímpeto, esse impulso que o ser humano tem de amar? É por isso que São João Paulo II também vai mencionar, nesse 5º ciclo, uma dimensão escatológica do matrimônio. O matrimônio aqui na Terra, ele já vai me preparar para a união e para a comunhão definitiva com Deus no céu. Por isso que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, começa com o casamento e termina com o casamento. Porque a nossa realidade, a nossa origem é de uma união íntima e intrínseca e grande com Deus, e também a nossa realidade última, na realidade escatológica, também vai ser uma união íntima e profunda com Deus. E se você ficou curioso e quer saber os detalhes, como vai ser essa análise do Papa São João Paulo II e como você pode perceber esse sentido sobrenatural por trás do seu matrimônio natural, então continua ligado com a gente, porque na semana que vem a gente já vai começar o 5º ciclo para valer da teologia do corpo, o matrimônio. Até a próxima!